Sabe uma coisa incrível? Palavras escritas centenas de anos atrás ainda conversam com a gente hoje. Poemas, histórias. É como se fossem máquinas do tempo, sabe? Elas conectam o que a gente sente, o que a gente critica, nossas paixões, através das épocas. E é exatamente essa conexão que a gente vai investigar agora. Então, vamos lá. Para começar, o mistério. Uma conexão que parece, assim, quase impossível. O que um poema de 400 anos atrás poderia ter a ver com uma manchete de jornal de hoje em dia? Parecem dois mundos totalmente diferentes, né? Mas será que são mesmo? Essa aqui é a nossa primeira peça do quebra-cabeça. É um trecho de um poema de Gregório de Matos, um poeta lá do Barroco brasileiro. A crítica dele é afiada, direta, cheia de indignação com a cidade da Bahia daquela época. Ele está basicamente perguntando: cadê a verdade? Cadê a honra? Cadê a vergonha? Pesado, né? Agora, a segunda peça. Um salto gigante no tempo. Uma manchete de esporte. O tom também é de conflito, de crítica. E o alvo também é o Bahia. Só que, claro, o contexto não tem nada a ver. É o mundo do futebol, um diretor de um time criticando o outro. E é aí que surgem as perguntas que vão nos guiar. Primeiro, faria algum sentido uma manchete dessas na época do Gregório de Matos? E o mais importante, o que de fato conecta esses dois textos? Eles estão separados por quase 4 séculos, mas têm em comum uma palavra e um tom de crítica bem forte. Para a gente conseguir resolver esse mistério, a gente precisa, antes de mais nada, montar nossa caixa de ferramentas. E a primeira delas é entender a diferença básica, fundamental, entre esses dois tipos de texto que a gente está vendo. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem o texto literário, tipo o poema do Gregório. A função dele é artística. Ele brinca com a linguagem, é criativo, subjetivo, usa um monte de figuras de estilo para fazer a gente sentir alguma coisa, para provocar uma reflexão. Do outro lado, o texto não literário, como a notícia. O objetivo aqui é outro, é ser direto, claro, objetivo. A função é simplesmente informar, sem enrolação. Agora vamos para a nossa segunda ferramenta, que é absolutamente essencial: o contexto. Nenhum texto nasce do nada, sabe? Para entender de verdade a profundidade de uma obra, a gente precisa entender o mundo em que ela foi criada. O contexto é tudo. E essa frase resume uma ideia muito poderosa. A arte não está aí só para ser bonita. Ela é um espelho. Ela mostra o que está acontecendo na sociedade, as tensões, as injustiças. E muitas vezes ela não só mostra, como também bota a boca no trombone, vira uma voz de protesto. E o Brasil tem uma tradição riquíssima disso. Pensa só, Castro Alves usou a poesia dele para lutar contra a escravidão. Jorge Amado mostrou a repressão do Estado Novo. Rubem Fonseca escancarou a violência da ditadura. A literatura vira um documento histórico, um ato de resistência. E adivinha quem começou essa tradição toda? Pois é, o nosso poeta Gregório de Matos. Ele foi o pioneiro, o primeiro a usar a poesia de um jeito tão forte, tão contundente, para criticar os problemas sociais e políticos do Brasil colônia. Para a gente entender o Gregório de Matos ainda melhor, vamos fazer uma viagem bem rápida no tempo, passando pelas escolas literárias da época. Então, o Gregório de Matos está bem aqui, no Barroco do século XVII, uma era marcada por contradições, por aquela tensão entre o sagrado e o profano, o céu e a terra. Logo depois veio o arcadismo, no século XVIII, que já buscava mais a razão, a simplicidade do campo. E, por fim, o pré-romantismo, já no comecinho do século XIX, preparando o caminho para uma explosão de sentimentos que viria depois. Cada período é um retrato do espírito do seu tempo. Agora a gente chega na nossa última ferramenta de análise, e essa é fascinante, porque ela mostra como os textos podem literalmente conversar uns com os outros, criando uma verdadeira teia de palavras. Esse conceito tem um nome: intertextualidade. É basicamente quando um texto faz uma referência clara a outro. Pode ser uma citação, uma paródia, uma alusão, até uma resposta direta. É um diálogo explícito entre as obras. E esse aqui é um exemplo brilhante disso. O Drummond escreve: "Quando nasci, um anjo torto". Anos depois, a poeta Adélia Prado escreve, respondendo a ele: "Quando nasci, um anjo esbelto". É uma conversa direta, uma reescrita, um diálogo poético através do tempo. Isso é intertextualidade pura. E existe também um conceito primo desse, a interdiscursividade. O diálogo aqui é um pouco diferente. Não é entre dois textos específicos, mas entre tipos diferentes de linguagem de discursos. Por exemplo, quando a nossa manchete de esporte usa a palavra detona,
Ela está pegando emprestada uma palavra do discurso da guerra, da violência, para criar um efeito mais impactante. E pronto. Com isso, a gente resolve uma parte do mistério. O poema e a manchete não têm intertextualidade. Não existe nenhuma evidência de que um tenha inspirado o outro. O fato de ambos criticarem e usarem o nome Bahia é, no fim das contas, uma coincidência. Mas calma, é uma coincidência que, na verdade, nos revela algo muito mais profundo. Então, beleza, mistério resolvido. Mas e aí? O que a gente leva de toda essa jornada? Qual é a grande lição por trás dessa comparação que parecia tão improvável no começo? Vamos juntar todas as peças. O poema do Gregório sobrevive ao tempo por causa da sua qualidade artística e do seu contexto histórico riquíssimo. A manchete é funcional, é objetiva, é do momento. Mas a coincidência entre eles mostra o mais importante de tudo: a necessidade humana de criticar, de apontar falhas, de exigir verdade. Isso não tem época. As ferramentas mudam, do poema escrito à mão para a manchete digital, mas a inquietação, a indignação que nos move parece ser a mesma. Isso tudo nos leva a uma última reflexão agora sobre nós. Se o Gregório de Matos usou um poema e um jornalista de hoje usa uma manchete para criticar o mundo ao seu redor, o que a gente está criando hoje que vai servir de espelho para a nossa sociedade? O que a nossa produção cultural, das grandes obras de arte até os memes que a gente compartilha todo dia, vai contar sobre quem nós somos para quem vier depois da gente? A história continua sendo escrita, agora mesmo.